do conteúdo do nosso coração. Muitas pessoas não podem ter o que desejam ter e nem podem ser o que desejam ser por causa do coração delas. E muitas pessoas, em alguns casos, não deveriam estar onde estão, não deveriam fazer o que estão fazendo, não deveriam ser quem são. E a gente percebe isso no primeiro momento que a gente encontra com elas. Às vezes você encontra alguém e fala: olha, essa pessoa está no lugar errado. Essa pessoa não está preparada para o lugar que ela está. Essa pessoa não está capacitada, não está pronta para assumir o que ela está assumindo. A gente sabe disso, a gente percebe pela maneira como a pessoa se comporta. Alguns acabam aprendendo e outros acabam se destruindo, porque não estavam preparados para estarem na posição que estão, para terem o que têm, para serem o que são. Agora, quando Deus prova o nosso coração, Ele não faz isso porque Ele não nos conhece. Ele não faz isso porque Ele quer aprofundar um pouco mais o entendimento, o conhecimento a nosso respeito. Ele sabe quem nós somos. A Bíblia diz que Ele nos conhece profundamente, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, conhece os nossos pensamentos. Nem mesmo uma palavra saiu da nossa boca e Ele já conhece tudo que vamos falar durante a nossa vida toda. A Bíblia diz que Ele nos conheceu quando a gente ainda era uma substância informe, uma substância sem forma nenhuma. Ele já sabia quem a gente era, como a gente seria, a cor dos olhos, do cabelo, como nós seríamos, a nossa estatura, se éramos brancos ou mais escuro. Ele sabia de tudo isso. Ele nos conhece por dentro e por fora e sabe quem nós seremos no futuro. Mas entenda uma coisa: nós não nos conhecemos. Nós não sabemos bem quem somos. Nós achamos que somos uma coisa e de repente a gente fica assustado com o que sai da nossa boca em certos momentos. A gente fica assustado com certas reações que temos. A gente muitas vezes fica apavorado com o comportamento que de uma hora para outra começamos a ter, e a gente pensa que já resolveu uma área da nossa vida e de repente a gente está caindo nela novamente. Então, a gente não conhece muito bem quem somos, e de vez em quando a gente mesmo se surpreende com como estamos, com a forma como estamos vivendo. E nesse texto em especial que nós lemos, hoje de manhã eu falei do texto por último, eu quero falar do texto primeiro para que a gente possa ir mais fundo em algumas outras áreas. Nesse texto que nós lemos, a Bíblia fala que Jesus havia passado um tempo com os discípulos, com uma multidão, alimentando uma multidão. Foi um tempo de milagres, foi um tempo de experiências profundas com Deus. Foi algo maravilhoso estar ali vendo Jesus ensinando, multiplicando pães, fazendo aqueles milagres todos. Muita gente pensou, viu, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Muita gente se ajuntou querendo consagrar ou separar Jesus para ser o rei dos judeus, alguém que fosse liderar uma revolta política contra a organização romana daquele tempo. Muitas pessoas estavam interessadas em que Jesus fosse o rei deles por causa de tudo que ele fazia, por causa das palavras que ele falava, por causa dos milagres que ele fazia, dos pães que ele multiplicava, das soluções que ele criava para certas situações. Muita gente queria que ele fosse o rei, queria que ele se tornasse o rei, mas sabe, Jesus não quis nada disso. E aí a Bíblia fala que logo depois que ele terminou de ministrar, ele chamou os discípulos que estiveram com ele durante todo aquele tempo e falou assim: olha, eu quero que vocês atravessem o mar e me esperem do outro lado. E eles, tá bom, pegaram o barco, juntaram as coisas e foram atravessar o mar. E algumas vezes a gente vê Jesus fazendo uma coisa como essa, ou em outros textos a gente percebe Deus dando ordens para nós. E nem sempre, eu vou falar uma coisa que talvez você não vai ouvir tão bem, mas nem sempre Deus nos manda fazer uma coisa e Ele espera que a gente faça. Algumas vezes Ele espera uma reação diferente. E algumas vezes Jesus vai te mandar fazer alguma coisa para testar seu coração. E nesse caso em especial, eu percebo claramente que Jesus falou: atravessem o mar, vão para o outro lado, fiquem à vontade, me esperem lá que daqui a pouco eu chego. Mas Jesus queria saber o quanto esses discípulos estavam prontos para enfrentar uma adversidade, para enfrentar uma crise
e queria saber qual a disposição deles de ir para essa crise sem o Senhor. E a Bíblia mostra nesse texto um foco muito interessante, que todos aqueles discípulos foram para o outro lado do mar, atravessando aquele lago da Galileia, sobre as águas, dentro de um barco, mas durante um período longo, do final da tarde até próximo das 6 horas da manhã, das 3 às 6 da manhã, mais ou menos, eles estiveram ali sendo açoitados pelo vento, sem conseguir avançar. A Bíblia fala lá em João que eles andaram mais ou menos uns 25 a 30 estádios, provavelmente uns 6,5 quilômetros de viagem, mas não conseguiram chegar do outro lado do lago da Galileia, e durante toda aquela noite eles estiveram tentando, remando, insistindo. Eles sabiam fazer isso, mas eles não estavam conseguindo avançar muito. E aí a Bíblia fala que lá para a 4ª vigília da noite, chega Jesus andando sobre as águas, numa facilidade tremenda, enquanto o vento era contrário, enquanto o barco não avançava, enquanto eles não tinham sucesso nenhum naquela travessia, Jesus andava tranquilamente sobre as águas, e aquilo ensinou uma lição muito poderosa para os discípulos, que as coisas mais corriqueiras da vida, que estamos acostumados a fazer o tempo todo, pode se tornar muito difíceis quando perdemos a presença de Jesus, a ajuda de Jesus, o favor dele. Parece que fazemos tudo na maior facilidade, porque nós somos capazes, porque nós somos bons, estamos preparados para fazer, mas de repente, se Deus tira a mão dele um pouquinho, se a gente pensa que pode ir sozinho, ele tira a mão dele, a gente percebe o quanto é complicado fazer as coisas mais simples sem a sua ajuda, sem a sua presença. Às vezes a gente olha para a esposa que tem, para o casamento que tem, para o marido, para o negócio que tem, e a gente fala assim, olha, eu sou o cara, eu consigo lidar com isso assim na maior moleza, eu não preciso nem de Deus para fazer isso. E de repente Deus fala, vamos fazer um teste, um dia sem mim. Vira uma bagunça, vira uma confusão que não se possa imaginar. Então eu quero falar um pouco hoje sobre isso, a importância de ser tratado por Deus nessas áreas, porque tudo que queremos ser, tudo que queremos alcançar, a posição que queremos ocupar, o lugar que queremos estar, como desejamos estar daqui a um tempo, depende muito do nosso coração. E às vezes a gente está pedindo muito uma coisa a Deus e Deus nos leva para uma direção oposta e a gente fica em crise. Por exemplo, um exemplo que a gente sempre fala aqui na igreja é aquele da paciência. Você fala, Senhor, me dá paciência. Senhor, eu preciso de paciência. Aí Deus te dá paciência, mas como? Ele manda a tribulação. Porque a Bíblia fala que a tribulação produz paciência. Como uma pessoa vai ter paciência? Se ela tiver alguém tirando a paciência dela. Aí ela vai ter que exercitar a paciência para conseguir ficar muito paciente. Então, muitas vezes Deus prova o nosso coração. E eu quero te falar de algumas vezes que Deus provou o coração do seu povo em situações assim parecidas. Olha bem. Deus prova o nosso coração em áreas que eu chamo de áreas de risco, áreas perigosas, áreas que não podem estar mal resolvidas quando nós alcançarmos o que Deus deseja nos dar. E aí, a primeira área de risco que Deus trata o nosso coração é a área da vaidade. A vaidade é um tema da filosofia e até mesmo da teologia muito complicado. Teve um filósofo chamado Tomás de Aquino que separou a vaidade do orgulho, porque ele disse que a vaidade por si só é tão complexa e tão ampla que não pode ser juntada com o orgulho, porque o orgulho trata de uma coisa diferente. Então a vaidade é uma coisa sutil demais. Normalmente as pessoas que têm vaidade não sabem que são vaidosas. As pessoas que têm vaidade não têm noção, mas a vaidade é uma admiração exagerada por si mesma. É praticamente um tipo de narcisismo. É aquela pessoa que admira tudo nela. Ela se acha melhor do que todo mundo, se acha preparada para tudo, se acha a pessoa certa para aquele lugar, para aquela posição. E aí, muitas vezes, a vaidade derruba essa pessoa quando ela chega no lugar que Deus deseja que ela esteja. Por exemplo, teve uma situação que o antigo presidente Fernando Henrique Cardoso,
estava numa entrevista e alguém perguntou para ele se ele era vaidoso. E ele disse assim: não, eu acho que eu sou mais inteligente do que vaidoso. E aí a resposta que ele deu fez todo mundo perceber claramente que ele não foi nem um pouco inteligente em falar que era mais inteligente do que vaidoso. A vaidade dele é ser inteligente. Então, houve também uma história na China, segundo uma lenda chinesa, que um rei queria muito, uma vez que ele assumiu o reinado, queria muito que um pintor decorasse o seu palácio, e ele escolheu um grego e um chinês, para que os dois fizessem uma pintura, e aí ele escolheria a melhor, e aquele que fosse escolhido seria a pessoa contratada para pintar todo o seu palácio e decorá-lo com as pinturas mais bonitas que ele fosse capaz de pintar. E ele então colocou os dois numa mesma sala, porém colocou uma cortina no meio, um numa parede, o outro na outra parede, e eles trabalharam durante alguns dias naquela pintura. Os chineses, com muito cuidado, pintaram da melhor maneira possível a cultura chinesa numa parede. E os gregos não pintaram nada, mas ficaram vários dias polindo a parede, tratando a parede, ilustrando a parede, fazendo da parede um espelho. E aí, quando tiraram a cortina, o rei olhou para a pintura chinesa, admirou a beleza, o cuidado e os detalhes da pintura, e de repente, quando ele virou para a grega, ele viu a pintura chinesa e ele mesmo refletido naquela parede e falou: essa ficou melhor. Essa é a mais bonita. E escolheu os gregos. Olha, a vaidade é mais ou menos assim. As pessoas falam: não, eu não sou vaidoso. Eu não tenho problema nenhum com a vaidade. Mas você percebe isso no dia a dia. As pessoas se preferem, as pessoas se autovalorizam, as pessoas não aceitam tratamento, não se submetem. Por exemplo, se tem uma pessoa menos culta do que ela ensinando, ela não aceita. Se tem uma pessoa menos rica do que ela na liderança, ela não se submete. Se tem uma pessoa mais, sei lá, com alguma coisa que no conceito dela faz com que a pessoa seja inferior, ela não se submete. E aí por isso a gente começa a perceber o risco, o perigo da vaidade nesse coração. Olha bem, teve uma situação na Bíblia que Deus chama Moisés, um homem de muita comunhão e intimidade com Deus, o homem que Deus havia usado para libertar o povo de Israel do Egito com mão forte e poderosa. Moisés, se ele se candidatasse a quarta pessoa da Trindade, muita gente votaria nele, porque realmente ele era um cara que tinha muita intimidade com Deus. Se ele fizesse uma imagem dele, com certeza hoje ele seria mais famoso do que Buda, com toda certeza. Moisés era um homem que era muito íntimo de Deus, tinha muito poder, muita comunhão com Deus. E o povo que Moisés liderava era um povo muito complicado, era um povo que sempre estava dando para trás, era um povo que estava sempre pecando, sempre fazendo aquilo que desagradava a Deus. E Moisés ia para a presença de Deus e o povo se rendia a todo tipo de pecado. E um dia Moisés estava vindo de um tempo de comunhão com Deus e Deus fala para Moisés: olha lá, o seu povo que você tirou do Egito, né? Deus jogou a bola para ele. O povo que você tirou do Egito pecou, prevaricou contra mim, fez deuses para si, estão adorando esses deuses, e eu perdi a paciência com esse povo, e eu quero te pedir. Deus falou com Moisés: eu te peço para eu derramar a minha ira, o meu furor sobre esse povo e acabar com ele. Aí Moisés entrou na presença de Deus de novo e falou: não, Deus, o senhor não vai fazer isso não. O senhor está ficando doido, nem pensar, o senhor nem brinca em fazer isso. Se o senhor matar esse povo, o que as nações vão dizer? Que o senhor tirou o povo do Egito para matá-lo no deserto? Não faça isso, tem misericórdia. E clamou a Deus, e depois ele veio para Deus, porque Deus falou com ele o seguinte: não, Moisés, eu vou destruir todo esse povo, mas eu quero fazer de você o meu povo. Eu vou multiplicar você, eu vou fazer vários Moisés, homens como você,
crente como você, líder como você, preparado como você. Eu quero fazer de você uma multidão de nações e vou destruir todos os outros. Olha, pensa bem. Se Deus chega para o Leandro e fala, Leandro, eu estou cansado desses viçosenses, eu quero só gente igual a você. Já imaginou? Já imaginou se Deus começasse a escolher, se Deus falasse, agora eu só quero o pastor Marcos na terra, não quero mais ninguém, só gente igual ao pastor Marcos. E ele ainda conta isso para mim. Ele chega para mim e fala assim, olha, pastor Marcos, você é o cara. Você é o melhor crente dessa igreja. Você, já imaginou? E ele falasse isso tudo comigo? Quem não fica empolgado com isso, querido? Deus, mas você não está brincando. Não, é sério, eu estou falando isso. Moisés viu aquilo e Moisés teve medo. Moisés temeu e ele falou assim, não, Senhor, nem brinque com isso. Se o Senhor for destruir esse povo, então tira meu nome do livro da vida. Moisés tinha intimidade com Deus. E Moisés não caiu na vaidade de pensar que era melhor do que aquele povo. E às vezes a vaidade é muito perigosa, porque a gente às vezes se coloca numa posição melhor do que o outro, e é por causa disso que a gente não cresce, é por causa disso que Deus não faz muito por nós, são por essas razões, muitas vezes, que Deus não confia a nós coisas maiores, porque a gente precisa de elogio, a gente precisa de estar sendo bajulado, a gente precisa que todos estejam nos tratando assim, na palma da mão, para que a gente sorria. E na verdade, a Bíblia fala assim, ai de vós, quando todos vos bendizem. Porque foi assim que eles fizeram com os profetas, eles bajularam os profetas, depois mataram todos eles. Normalmente é assim, quem precisa de vaidade acaba sendo morto pela própria vaidade. Então, é a primeira forma que Deus trata o nosso coração, é nessa área da vaidade. É uma área de risco, que a gente tem que estar sempre cuidando dela. O coração de Moisés revela que porque ele foi o maior líder que já existiu. Sabe por que Moisés foi tão grande? Sabe por que Moisés foi um homem tão influente? Até hoje ele é um homem tão influente, mesmo depois de milhares de anos que ele morreu, porque ele era humilde. Só por isso, a humildade foi revelada nesse dia. Moisés não queria ser o principal, ele não queria estar ali naquela posição, ele preferia ser lançado no inferno do que ver aquele povo perecendo, e por isso que ele estava naquela posição que ele estava. A segunda área de risco que Deus trata o nosso coração é a área do orgulho, que também é uma área próxima da vaidade. O orgulho é algo tão sério que foi por causa dele que Lúcifer caiu. A vaidade e o orgulho estava muito forte no coração de Lúcifer. Mas ele se achava tão bom que ele chegou a pensar que Deus fosse desnecessário. Para que Deus, hein? Eu sou Lúcifer. Todos me obedecem. Não precisa de Deus. Ele pensou isso. Ele falou, eu vou fazer um trono para mim acima das estrelas. Lá eu vou exaltar o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. E é questão de tempo. Daqui a pouco Deus está me servindo. Ele pensou isso. E aí, você sabe o que aconteceu com Lúcifer. Olha bem. O orgulho também é algo muito perigoso. Houve uma situação na Bíblia que Deus queria tratar com uma pessoa e mostrar como o orgulho pode ser perigoso, mas como curar o orgulho de alguém. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz que Jesus saiu da região que ele estava, foi para a região grega, da região da Fenícia, e quando ele estava andando por ali, uma mulher sírio-fenícia veio correndo atrás dele, gritando e pedindo, Senhor, tem misericórdia, a minha filhinha está horrivelmente endemoniada, vem curá-la. E Jesus nem olhou para ela, mas foi andando e falando assim, olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos.
E essa mulher grega não era uma mulher qualquer. Os gregos se achavam superiores culturalmente ao resto do mundo naquele tempo. Para falar a verdade, até hoje muita gente tem a cultura grega como superior a todas as outras. É de lá que vem Pitágoras, é de lá que vem Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros pensadores são de lá. Eles influenciam o mundo científico até hoje. Muitos deles até hoje influenciam o mundo científico, embora haja muitos judeus que escreveram e muitos outros que são influenciadores do pensamento científico, filosófico, mas mesmo assim, naquele tempo, eles se sentiam superiores. Não tinha ninguém que dominava culturalmente o mundo como a Grécia. E essa mulher, além de ser grega, ela era rica. E de repente, só o fato dela estar correndo atrás de um judeu e pedindo socorro para ele já era uma humilhação para ela. E aí ela escuta um judeu falando: eu não posso tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Era o fim para essa mulher. Era realmente mexer na ferida de uma pessoa que tem orgulho. Mas essa mulher alcançou graça de Deus. Essa mulher alcançou a cura da sua filha. Essa mulher foi restaurada. E por que ela foi restaurada? Porque na hora que Deus tocou na ferida dos gregos, ela falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem a migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela falou: Senhor, eu sei que eu sou um cachorrinho, mas eu preciso da tua misericórdia. Tenha misericórdia de mim, da minha filhinha. E quando ela se humilhou diante do Senhor, Jesus falou para ela: sua filha já está curada, pode ir embora. Sabe, muitas pessoas não conseguem crescer porque são orgulhosas, porque elas não conseguem se humilhar. Às vezes elas não aceitam esperar um pouquinho para ser atendida, elas não aceitam ter que passar por um tempo de dificuldade, elas não aceitam ter que se submeter a alguma regra, a alguma obrigação. Rapidamente elas já se rebelam, já vão embora, não querem crescer, e por isso elas sempre estão na mesma posição que estão. Às vezes Deus permite que a gente seja tratado de forma assim, de certa forma até humilhante, algumas vezes, e você fala: eu não estou entendendo o que Deus está querendo comigo, eu não sei por que estão fazendo isso comigo. Olha, talvez estão fazendo isso com você, estão fazendo isso comigo, porque Ele precisa melhorar o meu coração, precisa melhorar a minha maneira de ser, a minha maneira de lidar com as coisas. A gente percebe isso na vida de crianças, muitas vezes, mas a gente percebe isso muito na vida de adultos que continuam infantis em algumas áreas, e aí por isso não conseguem crescer. Olha, Deus está tão interessado no nosso crescimento. Deus quer fazer a gente se tornar líder de multidões, Deus quer nos prosperar, Deus quer nos abençoar, mas Ele sabe que para muitas pessoas, se Ele derramar todas as bênçãos, Ele está colocando uma arma na mão de uma criança. E aí vem a tragédia logo em seguida. Uma outra coisa que é uma área de tratamento de Deus, que Deus trata o nosso coração, que também é uma área de risco, é a área da autoridade espiritual. Você vai desconhecer uma pessoa que não queira ter autoridade. Todo mundo quer ter autoridade. E alguns querem ser super poderosos. Tem pessoas que deitam em faca, andam sobre os vidros, que passam no meio do fogo, que pulam de grandes alturas, que escalam grandes alturas, que fazem viagem a pé em longas distâncias, ou dão a volta ao mundo de navio, de 80 maneiras. Tudo isso com a intenção de se destacar, com a intenção de ocupar uma posição de autoridade em relação àquela área que ele domina. O desejo das pessoas é o domínio. Mas sabe, nem todas as pessoas entendem bem o que é autoridade espiritual. E a chave da autoridade espiritual é a submissão. A chave da posição é a obediência. Quando é que um pai sabe que o filho está pronto? Quando ele sabe que o filho é obediente. Mas imagina se um pai sai de casa e o filho liga o carro e o pai chega, o carro está lá dentro do rio. O que o pai faz? Quando ele sai de casa, ele tranca tudo, ele põe cadeado em tudo, porque o filho dele é um risco, é uma ameaça. Como um patrão sabe que o funcionário é confiável, está pronto para assumir um cargo maior,
quando ele percebe que é uma pessoa responsável com o horário, é responsável com a tarefa, é uma pessoa que tem um bom coração, uma boa atitude sempre. Então ele está percebendo isso. É uma pessoa que se submete a ordens. Mas, por exemplo, quando você encontra um funcionário que está sempre brigando com o patrão, discutindo, que está sempre enfrentando, um filho que está sempre enfrentando o pai, uma mulher que está sempre enfrentando o marido, que está sempre na posição assim de guerra, de briga contra a pessoa que está em autoridade em relação à sua vida, então você sabe que essa pessoa não está pronta. Não está pronta. E olha só, é lamentável dizer isso, ou talvez é muito bom dizer isso, mas porque Deus sabe disso, Ele sempre coloca situações na nossa vida em que nós somos testados em todas essas áreas que eu já te falei, mas somos testados também nessa área de autoridade. Olha bem, a Bíblia fala da história de Davi. Se você ler o livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 18 até o último capítulo, você vai ver quem era Davi antes do capítulo 18 e quem se tornou Davi depois do capítulo 18. Até o capítulo 18, primeiro, Davi era um anônimo. Mas ele foi a uma guerra levar comida para os seus irmãos e pegar notícia da sua família. E de repente ele encontra uma situação em que havia um gigante zombando de Israel, humilhando Israel. E ele entra em guerra, mata aquele gigante e traz vitória sobre a nação. Isso deu notoriedade instantânea para Davi. Davi se tornou uma pessoa famosa, se tornou uma pessoa prestigiada por toda a nação, e a Bíblia fala que o rei o colocou sobre as armas, depois ele se tornou general dos exércitos de Israel. A Bíblia fala que tudo que ele fazia dava certo, ele era bem sucedido em tudo, quando ia, quando voltava. As pessoas admiravam a liderança, a força, a garra de Davi. As mulheres cantavam o tempo todo a respeito de Davi. O filho do rei começou a admirar Davi, e aí o rei começou a ficar com inveja de Davi. O rei falou: esse cara vai tomar meu lugar. Como é que uma pessoa pode crescer tanto assim? Como é que alguém pode ser tão mais admirado do que eu mesmo? E ele então começou a ficar em crise, ficou endemoniado de crise, de ciúme, de inveja, sei lá do que. E aí ele então começa a perseguir Davi. E o pior é o seguinte: Davi tinha dois problemas. Primeiro, que Saul era o maior guerreiro de Israel. Isso é um problema, certo? Você está sendo perseguido por um rato, é uma coisa. Agora, você está sendo perseguido por um leão da montanha, é outra coisa. E Saul era o maior guerreiro que tinha Israel. E por outro lado, Saul era o rei de Israel. E Davi temia a Deus. Davi conhecia a história bíblica. Davi sabia o que era a desobediência. Ele conhecia a história de Caim. Ele conhecia as histórias da Bíblia a respeito da rebelião de Coré, dos filhos de Coré, que a terra abriu a boca e engoliu os rebeldes. E Davi não queria ser rebelde. Davi queria ser submisso. Ele era submisso ao pai dele. E ele queria ser submisso ao rei dele. Porém, o rei estava endemoniado. O rei queria matá-lo. O rei queria acabar com a vida dele. E Davi, então, precisava ficar vivo, mas precisava ser submisso. É difícil, né? Fala a verdade. É difícil. Você quer ficar viva no casamento e quer ser submissa ao mesmo tempo. Você quer ficar vivo na sua família, mas quer ser submissa ao seu pai ao mesmo tempo. Você quer agradar a Deus, mas quer agradar seu pai. Você quer agradar a Deus, mas quer agradar seu marido. Você quer agradar a Deus, mas quer agradar o patrão, que talvez está espizinhando sua vida, que está assim te prejudicando muito. E aí a Bíblia fala que muitas vezes Davi teve a chance de enfiar a espada em Saul, teve a chance de eliminar Saul, teve a chance de se tornar o rei assim, apenas com um golpe de espada. E a Bíblia fala que Deus chama Samuel e fala assim: por que você poupa Saul se eu já o rejeitei? Davi sabia que nem Deus queria Saul. E talvez o tempo todo na consciência de Davi ficava falando: mata Saul, você pode fazer isso, mata Saul, acaba com Saul. Só que Davi sabia o seguinte: nem sempre, quando tudo é favorável a nós, a melhor escolha é pegar
Nem sempre. E Davi sabia que o coração dele poderia revelar uma pessoa obediente ou uma pessoa rebelde. E o que Davi fazia? O tempo todo ele falava assim: longe de mim estender a mão e tocar no ungido do Senhor. Longe de mim. Davi entendia bem esse papel da autoridade espiritual, sabe? Porque na escala de autoridade, a Bíblia fala que a fonte de toda a autoridade é Deus. E depois de Deus, vem aqueles que ele constitui como autoridade. Um pai bêbado e errado representa a autoridade de Deus. Ainda que Deus puna esse pai bêbado e errado, o filho tem a obrigação de ser obediente ao pai naquilo que é certo e se proteger daquilo que é errado. É princípio de Deus. A bênção de Deus vem justamente com a obediência. E olha só, a obediência, a submissão é uma coisa difícil de ser falada. Mas se você quiser conhecer a maior pessoa que já existiu em todos os tempos, se chama Jesus. Aqui na terra se chama Jesus. E a Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2 que ele, sendo Deus, ele não teve como vantagem ser igual a Deus. Ele se humilhou, assumindo a forma humana e descendo ao nível de sofrimento humano até a morte e morte de cruz. Na verdade, mesmo ele sendo Deus exaltado, ele se tornou a pessoa mais humilhada aqui da terra. E a Bíblia fala que ele se permitiu ser injuriado, ser punido, ser maltratado, ser açoitado, ser humilhado, ser crucificado numa cruz, praticamente nu diante da sua mãe, diante das pessoas que o amavam e diante daqueles que o odiavam. Mas a Bíblia fala que ele, sendo injuriado, ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E a Bíblia mostra claramente um espírito de humildade, de submissão, de obediência absoluta no coração de Jesus. E a Bíblia fala que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas Deus, o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho no céu e na terra terá que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, queridos, a obediência traz autoridade. Quando uma pessoa é obediente, ela é colocada em posição de autoridade. E quando uma pessoa é desobediente, ela é rebaixada da posição que ela está. Em todas as organizações da terra, desde a família, é assim que funciona. A obediência é a chave da autoridade espiritual. Então seja obediente. Se você chegar em algum lugar, procure quem é a autoridade, quem está no controle. Fala: eu quero saber quem está no controle aqui. Aí a pessoa fala: sou eu, porque eu quero me submeter. Eu quero ser obediente. Eu quero crescer nesse negócio aqui e por isso eu quero ser obediente. Eu desafio você a ser obediente e provar da bênção de Deus nessa área. Minha revelação sumiu. Oh, glória. Sumiu. Voltou. Aleluia. Uma outra área em que Deus prova o nosso coração é a área do amor. É uma área de risco. Você já ouviu alguém falando assim: você me ama? Às vezes a esposa fala com o marido, ou o marido com a esposa, né? Jesus falou com Pedro: Pedro, você me ama? E sabe de uma coisa? Essa área do amor também é uma área em que muitas pessoas são testadas, porque nem todo mundo tem coragem de falar eu te amo. Mas na verdade, muita gente deixa a impressão de que ama, e a gente descobre que não ama, dependendo das situações. E a Bíblia conta uma história lá em Gênesis capítulo 22, que é seguramente uma das maiores provas de amor, porque a maior prova de amor foi a cruz. Mas é uma das maiores provas de amor, porque o amor é doador. Não existe nenhuma pessoa que ama e que retém alguma coisa. Se uma pessoa diz eu amo, ela dá tudo. Tudo por aquele amor. A Bíblia chega a dizer que onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. A nossa vida está aí.
Você já cansou de ver filmes ou histórias de pessoas que doaram o órgão do seu corpo, de pessoas que quiseram até morrer para que um filho não morresse, coisas parecidas assim, porque o coração dela estava naquilo. Ou pessoas que se venderam para a China, para a Índia, como missionário, e morreram lá por causa de Cristo. Isso é amor. E a Bíblia fala que um dia Abraão foi desafiado no teste do amor. Ele havia esperado 25 anos por um sonho, que era ter um filho. Andou no deserto, cumpriu a vontade de Deus, aprendeu a confiar em Deus, se tornou o pai da fé, um homem poderoso. Mas aí, com 25 anos de caminhada, ele gerou um filho. E Deus falou: vou fazer de você uma nação muito poderosa através desse filho. E Abraão então colocou toda a esperança dele naquele filho, e sonhou com aquele filho, e projetou coisas naquele filho, e viu reis saindo daquele filho, viu sacerdotes, viu homens poderosos, pessoas de grande importância nascendo daquele filho, e foi projetando um monte de coisa na vida daquele menino. E de repente, no meio de uma noite, Deus chama Abraão e fala: Abraão, pois não, Senhor, amanhã você vai matar seu filho. Ai, meu Deus do céu. Quem tem filho aqui sabe o que é isso. É difícil matar um filho. É difícil por várias razões. Primeiro, pela razão emocional. E segundo, pela questão teológica. Como é que Deus manda fazer uma coisa que Ele é contra? Ele próprio é contra. Abraão poderia ter falado assim: Deus, mas sou bebê hoje. Não estou entendendo quem é que está falando aí. Mas não. A Bíblia fala que Abraão não questionou a vontade de Deus. Abraão nem chamou Sara, porque com certeza Sara ia dar uma coça em Abraão. Era Abraão que ia morrer naquela noite, se ele falasse com Sara. Já imaginou? O marido acorda de manhã e fala assim: amor, Deus mandou matar nossos filhos. Eu falo: peraí, quem vai morrer agora? Vou mostrar quem vai para a terra dos pés juntos hoje. Mas não. A Bíblia diz que Abraão saiu calado com 2 servos dele, Isaque, a lenha, e ele começa a subir o morro, caladinho. E aí ficam os 2 servos embaixo, no pé do morro. Abraão e Isaque sobem aquele morro, e aí Isaque fala: papai. E Abraão fala: filho, aqui está a lenha, o cutelo está na sua mão, mas cadê o cordeiro? O cordeiro do sacrifício, pai. Ele fala: não, filho, fica tranquilo que Deus vai mandar o cordeiro. E não sabia Isaque que ele era o cordeiro. Chega lá na montanha, ele prepara as pedras, Isaque ajuda, prepara a lenha. Aí vem Abraão com a corda e amarra Isaque. As mãos, os pés, coloca ele em cima. E Abraão: pai, que brincadeira boba é essa, pai? Pai. E Abraão não fala uma palavra. Abraão nem olha direito para o filho. Pai, esse negócio está ficando sério, pai. O que é isso? Que é isso, pai? Aí Abraão levanta o cutelo e parte para cima do filho. Isaque fecha o olho. Estou só imaginando. E Deus grita do céu. Deus falou: Abraão enlouqueceu mesmo. Abraão, Abraão, não estendas a mão contra esse rapaz, porque agora eu sei que você me ama. Olha só como Deus testou o coração desse homem. Você acha que Abraão estava brincando de dar uma machadada no filho? Eu acho que se Deus não tivesse gritado rapidamente, ele tinha que ressuscitar aquele menino, porque Abraão ia matar ele mesmo. E a gente ia ter um grande problema teológico aqui por causa disso. Mas Deus não é bobo. Deus foi lá e brecou Abraão. Mas a questão não era matar o filho. A questão era saber qual a disposição de Abraão de oferecer aquilo que era mais precioso no altar de Deus. Era saber se Deus realmente era importante para Abraão ou não. E muitas vezes Deus faz isso, Deus permite isso. Você fala assim: eu não vou cair mais com mulher nenhuma. Aí aparece uma que nunca tinha aparecido antes. Aparece de uma hora para outra. Você fala assim: agora eu não vou mentir. E aparece uma situação que não tem jeito, você tem que mentir. Você fala: agora não, daqui para frente eu vou andar em santidade. E aí começa a surgir tudo que você não esperava que viesse para te complicar.
Ou então você fala assim, agora eu vou ser o melhor marido para essa esposa. E a esposa fica encapetada. E começa a te testar de todas as maneiras. Ou então você fala, eu serei a melhor mulher para esse homem. E o homem fica diferente, ele fica bipolar na hora. E começa a te tratar mal, te humilhar. E aí você não sabe o que fazer. Deus, eu vou pedir licença aí do meu voto, porque eu vou dar uma coça nesse marido hoje. Mas é nessa hora que Deus começa a mostrar, olha, tá vendo que você precisa ser tratada nessa área? Que você diz que me ama, mas não ama coisa nenhuma. Que você diz que está pronto, mas ainda não está. E são essas situações que revelam o nosso coração. São essas situações que mostram que nós realmente precisamos de Deus. Precisamos da ajuda dele. Abraão, queridos, foi o pai da fé. Porque o coração dele mostrou esse amor, essa entrega. E eu fico pensando, será que se Deus pedisse o meu filho, falasse assim, Mateus, eu tenho um chamado para você lá na China comunista, na Coreia do Norte. E eu pensar no seguinte, olha, eu não vou poder visitar meu filho, ele não vai poder voltar toda vez que eu sentir saudade, talvez eu não vou conseguir falar com ele por telefone, nem por internet, mas Deus o chamou. Será que eu entregaria? Será que não seria mais fácil entregá-lo para uma universidade de engenharia, para um curso de engenharia? Será que não seria mais fácil mandar ele para o espaço, para se tornar um astronauta, ou um médico, ou qualquer outra coisa assim que desse algum status, do que falar, meu filho é missionário lá na Coreia do Norte, missionário, o que é isso? Fala a verdade. Qual é a minha disposição de colocar as coisas mais preciosas? E pior, se ele pedir meu filho ainda está bom. E se ele falar para mim, falar assim, olha, pastor Marcos, seu tempo em Viçosa acabou, eu quero você agora na Coreia do Norte, com a sua mulher e com seus filhos. Está amarrado? Está amarrado, viu Deus? Vamos amarrar. É brincadeira. Já imaginou se a gente amarrar Deus, o Espírito Santo, Jesus? Está amarrado. Nessas horas a gente amarra mesmo, não é só o máximo não. Mas olha, queridos, isso tudo é para mostrar qual a nossa disposição, se nós amamos realmente. Porque é nessas horas que Deus mostra para a gente, olha, é por isso que ainda não aconteceu o que a gente está querendo. Deus quer muito para nós, mas qual a minha disposição de me doar, de me oferecer? A última coisa que eu quero te falar, que é a área de tratamento de Deus, é a área do desejo. Você lembra daquela musiquinha que fala assim, me dá, danoninho, dá. Lembra da música? Cantar essa música é fácil, mas não tão fácil que eu já esqueci. Mas todo mundo tem um desejo, nem que seja por um danoninho. Né? Todo mundo tem um desejo. Todo mundo quer alguma coisa. Quantas pessoas queriam estar terminando um doutorado? Quantas pessoas queriam estar batizadas com o Espírito Santo? Quantas pessoas queriam já ter ganho a sua família para Jesus? Ou outra coisa qualquer? É a minha tomada aqui que está com problema, por isso que minha revelação está indo embora. Quantas pessoas queriam estar mais ricas do que estão, estar trabalhando num lugar melhor, cheios de desejos? Mas sabe, muitas pessoas não estão lá porque o desejo delas não era tão intenso pelas atitudes que ela demonstrou no dia a dia. Tem um exemplo na Bíblia que está em 2 Reis, capítulo 12. Desculpa, capítulo 2. É a história do dia que Elias foi arrebatado ao céu. Um dia Deus falou para ele, hoje você será tomado e será levado aos céus. E ele então chamou o discípulo dele, chamado Eliseu, e falou, olha, Deus falou que vai me tomar hoje. E então você pode pedir o que você quiser, porque como é o nosso último dia aqui, eu vou realizar qualquer desejo seu. Pode pedir o que você quiser. Elias era o profeta mais radical que já existiu lá em Israel.
O cara cheio de comunhão com Deus, orava para chover e chovia, orava para não chover, não chovia, pedia fogo do céu e vinha. Todo mundo tinha medo de Elias. Aí Eliseu viu aquilo e falou assim: eu quero ser 2 vezes mais do que você. O pedido dele era ousado. Você sabe que pedir, a gente pode pedir qualquer coisa, né? A gente quer saber se a gente tem carga para suportar o que a gente está pedindo. E aí Elias falou assim: tudo bem, já que você quer isso, isso vai ser dado a você, desde que você me veja quando eu for tomado. Se você me vir quando eu for tomado, você receberá 2 vezes mais. Tudo que eu tenho, todo o poder que eu tenho. E a Bíblia fala que passou um pouquinho ali. Aí Elias falou assim: olha, Deus me enviou a Gilgal. Gilgal era uma região ali da Mesopotâmia. Deus me mandou a Gilgal. Fica-te aqui porque eu vou a Gilgal. Aí Eliseu falou assim: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E foram juntos para Gilgal. Aí chegaram os 2 lá. Aí ficaram ali um pouquinho e tal. Aí Elias falou assim: agora Deus me enviou a Betel. Fica-te aqui, porque Deus me mandou a Betel. Betel é casa de Deus. Gilgal foi onde o prepúcio do povo foi tirado, naquela aliança da circuncisão. E agora Deus nos mandou a Betel, a casa de Deus. E ele fala: Deus me mandou a Betel, fica-te aqui, porque eu vou a Betel. Eliseu disse para ele: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E foram juntos para Betel. E eles ficaram juntos ali. Aí ele fala: agora Deus me enviou ao Jordão. Fica-te aqui, porque Deus me enviou a Jericó primeiro. Jericó. Aí a Bíblia fala que ele disse: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E foram juntos para Jericó. E depois ele fala: agora fica-te aqui, porque Deus me mandou ao Jordão. E ele então disse: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E foram juntos para o Jordão. E quando chegam no Jordão, a Bíblia fala que Deus o tomou num redemoinho, ele viu e aí recebeu a capa de Elias, e ali começaram os milagres na vida de Eliseu. Olha bem, às vezes a gente deseja muito alguma coisa, e a Bíblia fala assim, lá no Sermão do Monte: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus está pronto para suprir a fome de alguém, está pronto para atender o desejo de alguém, está pronto para realizar na vida de alguém o sonho que ele tem. Mas só que muitas vezes essa pessoa não está pronta para pagar o preço para receber aquilo que Deus quer dar para ela. Eu queria ser como o Bill Gates. Tá bom, Deus fala: você pode ser. Está pronto para pagar o preço que o Bill Gates pagou? Eu queria ser como o fulano de tal. Beleza, você sabe qual é a implicação de ser o que ele é hoje, de ter o que ele tem hoje, qual o preço que está sendo pago, o custo dessa posição, dessa conquista. A Bíblia mostra claramente que Eliseu queria muito ser como Elias, e é por isso que onde Elias colocava o pé, ele colocava o dele. Onde Elias estava, ele estava. O que Elias falava, ele estava prestando atenção. O que Elias fazia, ele também estava de olho. E à medida que Elias foi avançando, ele também foi avançando junto com Elias. Até que naquele momento, ele recebeu a capa de Elias. A transferência de autoridade que estava sobre Elias veio para Eliseu. E aí a Bíblia fala que Elias tinha feito 7 milagres. Mas quando Eliseu morreu, ele tinha feito só 13. Então, 2 vezes 7 tem que ser 14. E ele só fez 13. E morreu. Mas quando ele morreu, enterraram ele numa cova ali, naquela região mesmo. E passado um tempo, os ossos dele estavam naquela cova. Morreu um soldado amonita numa guerra. E eles pegaram o soldado, jogaram o soldado sobre os ossos de Eliseu. E a Bíblia diz que quando aquele corpo morto tocou nos ossos do profeta Eliseu, ele pulou de lá vivinho da silva. Porque a unção de Deus continuava sobre aquele homem. Então veja bem, a obediência, o desejo faz você receber também a transferência de autoridade. Talvez você quer ser o líder de célula, você quer estar discipulando, você quer ganhar multidões de pessoas para Jesus, mas aí o líder te chama para o discipulado, você não vai. Eu te convido para o Tadel, você é líder de célula, você quer crescer a sua célula, mas você não vem no Tadel.
Talvez não veio, não tem tempo, não dá, não conseguiu organizar as prioridades e tal, e as coisas nunca deram certo, e por isso você não vem ao Tadel, e aí você não sabe as estratégias, não sabe que agora as células têm cores, e que no dia da multiplicação, da festa da multiplicação aqui no Congresso, nós vamos estar entrando, fazendo uma entrada oficial aqui, com cada célula numa cor certa, e vai ser uma grande festa, que vamos ter pregadores de São Paulo, de Boa Vista, pregadores de Santarém, vamos ter uma grande festa de celebração, e se não couber aqui dentro da igreja, nós vamos lá para a Praça da Estação, vamos fazer uma grande festa lá. Você nem está sabendo disso porque você não veio no Tadel. Ou porque não faltou o discipulado. Então, deve se envolver, porque Deus quer usar você de forma poderosa. Deus vai cumprir na sua vida a vontade dEle, mas tudo de acordo com o desejo do seu coração. De acordo com a fome, com a sede que há no seu coração. Olha, nessa história que nós lemos hoje, lá de Mateus capítulo 14, Jesus falou assim: vão adiante, que daqui a pouco eu vou. E ele ficou ali despedindo as multidões, e os discípulos tentaram ir sozinhos. Mas a história revela que eles não foram bem-sucedidos nessa travessia, porque sem Jesus, atravessar um simples lago da Galileia se torna algo muito complicado. Sem a ajuda de Deus, sem a obediência, sem a humildade, sem a submissão, sem o amor, sem um profundo desejo, as coisas ficam muito mais pesadas, ficam muito mais difíceis de serem conquistadas. Então, nessa noite, o Senhor, com toda certeza, de alguma maneira, revelou o seu coração para você mesmo. E é possível que muitas pessoas aqui nessa noite já estão com a resposta na ponta da língua sobre as razões pelas quais algumas coisas não estão acontecendo na sua vida. E eu quero orar com você hoje. Eu quero pedir a Deus que te ajude nessa questão da independência. Você precisa ser dependente de Deus. Porque a Bíblia fala que quando Jesus chegou no barco, o vento cessou e eles logo em seguida chegaram do outro lado. Com Jesus é tudo mais fácil, fica mais fácil. Ele quer tratar com você essa questão da vaidade para que você seja humilde. E entenda que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Que Deus deseja tratar essa questão do orgulho e também a da submissão, do amor, do desejo, e fazer de você como Ele fez com cada uma dessas pessoas. Eu quero orar com você nessa noite. Eu te peço que fique de pé, por favor. Capítulo 17, versículo 3. A Bíblia diz assim: o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Somente Deus tem poder de tratar o nosso coração, de ir fundo na nossa alma, de revelar os nossos segredos mais íntimos, mais secretos, mais profundos. Eu não sei como você está hoje, mas curva a sua cabeça aí. Curva a sua cabeça. Se Deus falou com você, curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Quando o Senhor nos trata, necessariamente, não é para nos destruir, mas é para nos ajudar a crescer nas áreas de fraqueza, nas áreas críticas do nosso coração. A gente pode ser tão melhor, a gente pode viver tão melhor, mas tem coisas em nós que nos impedem, que nos atrapalham. E não é porque Deus é mau, não é porque Deus não quer nos dar, é porque a gente realmente precisa crescer. Nessa noite, Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está teu filho, tua filha. Não tem ninguém perfeito aqui, Pai, a começar de mim. Como eu preciso de Ti, da Tua palavra. Como eu preciso da Tua ajuda para atravessar esse lago, para
para chegar do outro lado. Como eu preciso, Senhor, me livrar da vaidade. Como eu preciso me livrar da insubmissão. E me proteger desse mal tão terrível. Como eu preciso, ó Deus, desenvolver o meu amor por Ti, pelas Tuas coisas, pela Tua vontade. Como eu preciso me apegar à Tua palavra, como prova de que eu Te amo, e de me entregar mais a Ti, em obediência à Tua vontade, como líder desta igreja, como líder de célula, como discipulador. Como eu preciso me aproximar de Ti em amor, para eu conseguir amar a Tua igreja e amar os Teus filhos. Ó Deus querido, como eu preciso me livrar do orgulho. Tantas vezes, ó Deus, que a vida tenta nos tratar como cachorrinho, como no caso daquela mulher, e a gente apela, a gente se levanta, a gente grita e se revolta. Mas às vezes o Senhor está mostrando para a gente: olha para você, veja como está seu coração, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia, Senhor, porque nos assustamos quando vemos que somos tão miseráveis, que precisamos tanto de Ti, falamos tanto que queremos tantas coisas, mas sempre nos pegamos deixando por fazer aquilo que assumimos, deixando para trás compromissos anteriormente assumidos, compromissos que assumimos contigo, compromissos que assumimos uns com os outros, compromissos que assumimos com os filhos, com a esposa, com o marido, compromissos que assumimos conosco mesmos, e de repente já não tem mais importância nenhuma, e depois reclamamos dizendo que o Senhor não nos atendeu, que o Senhor não nos ouviu, que o Senhor não se importa conosco. E aí o Senhor revela o nosso coração e descobrimos, ó Pai, que a razão de muitas coisas não serem como são, como deveriam ser, é a gente mesmo. E por isso a gente precisa da Tua ajuda. Por isso a gente precisa da Tua misericórdia. Por isso a gente precisa que o Senhor entre no nosso barco. Que o Senhor faça cessar esse vento que quer naufragar nossa caminhada, nossa vida. Que quer afundar o nosso barco. Que quer impedir-nos de chegar do outro lado. Ajuda-nos, Senhor. Já é a 4ª vigília da noite. Já está se aproximando o outro dia. Ó Deus, não sabemos se vamos suportar até o amanhecer. Precisamos que o Senhor nos ajude. Que o Senhor venha ao nosso encontro andando sobre as águas. Que o Senhor se revele. Que o Senhor socorra cada um aqui na sua necessidade. Que o Senhor venha ao encontro da Tua igreja com a Tua bênção, com a Tua misericórdia. Que o Senhor levante o Teu filho, a Tua filha. Que o Senhor ajude cada um a liderar a sua célula, a discipular os seus discípulos, a ser discipulado pelo seu discipulador. Que o Senhor ajude cada um, Senhor querido. Oh, meu Deus, de candarabachore, calabanás, surialai. De candanagasure, baixequere, mandarabasure, mandarás, surialabai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Queremos alcançar 10% dessa cidade. Queremos ver famílias sendo tocadas pela Tua misericórdia. Queremos ver esse povo sendo liberto dos seus pecados. Queremos ver o sorriso no rosto do marido, da esposa, dos filhos. Queremos ver, Senhor amado, os lares restaurados. Mas queremos ser tratados por Ti, para conseguirmos alcançar o sonho do Teu coração. Queremos ser curados da nossa vaidade. Queremos ser curados do nosso orgulho. Queremos ser curados da nossa falta de amor. Queremos ser curados da nossa insubmissão. Queremos ser curados, ó Deus, da nossa independência. Queremos ser curados, ó Deus querido, daquilo que nos impede de chegar lá. Toca, Senhor, essa igreja.